Controle de temperatura e umidade. Hoje eu trago esse vídeo em resposta a um questionamento do Alexandre, no vídeo lá do meu canal que eu falo sobre fan coil. Tá? Então ele traz o questionamento de como seria a forma de controle ou as partes relacionadas para um sistema de vazão variável e resistência de reaquecimento. Bom, inicialmente, quando você tem essas informações, resistência de reaquecimento para mim já indica controle de temperatura e umidade, que é o objetivo do vídeo hoje. Então você vai entender como fazer isso, não especificamente para um fabricante ou outro, mas você vai entender. No curso Aprenda Automação Predial eu explico que para você desenvolver um bom algoritmo você tem que seguir algumas etapas, alguns passos. Tá? E o primeiro desses passos é justamente você entender o sistema físico, como ele funciona fisicamente. Se você não conseguir entender fisicamente o sistema, você nunca conseguirá controlá-lo, certo? Então, para fazer isso, eu vou passar aqui algumas informações, vamos fazer uma ambientação, tá? Para que você consiga, então, entender como fazer este controle. De antemão, eu já gostaria de deixar aqui informado, ou claro, não informado, que um sistema de controle de temperatura e umidade, normalmente ele é usado para locais específicos. Eu, pelo menos, nunca fiz um sistema de controle de temperatura e umidade para escritório. Normalmente ele é feito em hospitais, porque você pode ter salas com equipamentos que precisam operar ali a uma umidade específica, uma temperatura específica. Museus, tá? Museus às vezes recebem obras que também precisam ter um controle de umidade. E uma outra opção é um sistema de ar-condicionado que utiliza o teto radiante. Então você tem ali o que eles chamam de viga fria no teto ali das salas que passa água gelada. Então aquele teto gelado ele irradia, né? E resfria o ambiente, mas nesses ambientes você precisa ter controle de umidade. Tá? Então essas são as opções que quando você me fala resistência de reaquecimento em fan coil, são essas as opções que eu vejo. Na verdade tem uma mais que eu vou comentar aqui no final do vídeo. Tá? Então vamos aí para a ambientação. Eu trago aqui então essa imagem para você entender. Então a gente tem aqui um fan coil que está lá em cima dessa imagem. Eu estou sem um ponteiro laser hoje aqui. Temos um fan coil insuflando ar para uma rede de dutos, tá? Distribuindo ali no ambiente. Tá? Quando o Alexandre me falou que era um sistema de vazão variável, isso indica caixa VAV. Tá? Mas vamos desenvolver o tema, vamos partir do simples, né? E depois a gente vai compondo aí esse sistema. Então aqui eu mostro, então você tem um fan coil com duto de insuflamento, duto de retorno, tá? Despejando aí o ar no ambiente. Aqui eu trago o que seria este fan coil com resistência de reaquecimento. Então veja que o ar ele entra ali pela seta vermelha, tá? À esquerda, ele vai passar, neste caso aqui, é um exemplo só, por 2 estágios de filtro de ar, tá? Depois você já tem a resistência de reaquecimento, você aquece o ar, tem o ventilador para depois passar pela serpentina, tá? E então voltar para o sistema. Vamos falar quais são os elementos que compõem esse sistema. Então vamos lá. À esquerda aqui eu tenho um sensor de temperatura e umidade, tá? Para duto, então você vê que ele tem essa vareta, essa haste do sensor, ela é variável. Quando você vai comprar, você compra o modelo com o tamanho da haste que você quer, e ele pode ser instalado tanto no duto de retorno como de insuflamento. Para automação, quanto mais informação, melhor, né? Você vai ter mais variáveis que vai te possibilitar tomar decisões melhores. Mas quando você fala de controle, é necessário sensores em alguns pontos específicos, tá? Então, para cada caso que eu for citar aqui, eu vou alocar esse sensor. Tá? À direita aqui eu mostro um atuador de válvula, tá? Ele aparece ali na imagem, tá? E ele é proporcional.
ou seja, ele recebe um sinal de 0 a 10 volts da controladora e ele vai abrir, né, regulando ali a vazão de água gelada dentro da serpentina, tá? Serpentina é essa imagem aqui à direita embaixo, né? Então você passa um fluido a baixa temperatura nela, tá? Você tem um detalhe dela ali. E o ar que passa por entre essa serpentina vai trocar calor. Então a água sai quente e o ar sai refrigerado, né? À esquerda eu mostro o que seria aí uma resistência de reaquecimento, tá? Você pode ter várias barras dessa em vários estágios, ou então uma sequência de resistências conectadas a um varistor de potência. E este varistor, então, ele consegue modular o sinal, né, a intensidade da energia nessa resistência, fazendo com que ela atue proporcionalmente. Certo? Bom, e aqui por último, um elemento desse sistema seria o ventilador do fan coil, e ele pode estar aí, né, sendo comandado por um variador de frequência para fazer tanto a partida em rampa como a modulação da velocidade, né, da frequência dele. Tá? Então esses aqui foram os elementos, aí são os elementos que compõem um fan coil para este nosso exemplo específico. Agora é importante você entender esse conceito aqui de umidade. Quando a gente ouve na televisão, na previsão do tempo, a umidade relativa do ar, né, esta é uma designação, é um tipo de umidade. Tá? Mas para você entender o que eu vou te falar na sequência, você tem que saber o que é umidade específica, umidade absoluta, umidade relativa. Então vamos lá. Então imagine que eu pegue o ar dentro dessa sala, eu lacre essa sala onde eu estou, eu pego o ar e aí eu vou medir e fazer a relação entre a massa de vapor d'água que tem nesse ar aqui com relação à massa de ar seco, tá? Então veja que eu estou fazendo uma relação de massa de água pela massa de ar, independente do espaço que ele esteja ocupando. Então isto é a umidade específica, tá? Então quanto de massa de água em vapor d'água eu tenho, tá? Essa unidade é utilizada ali pelos climatologistas, pelo pessoal da indústria, você tem muitas aplicações, tá? E ela é importante, você já vai entender. Quando a gente passa para a umidade absoluta, eu meço a massa de água, do vapor d'água, num volume de ar. Mas quando eu falo em volume de ar, este volume ele já é afetado, alterado pela pressão e pela temperatura. Tá? O ar quente ele expande, o ar frio ele contrai. E dependendo da pressão que eu estiver, esse ar ele pode ir se comprimindo, tá? Então a umidade absoluta ela já está vinculada com temperatura e pressão. A umidade específica não, porque é massa pela massa, tá? E a umidade relativa, então, que a gente ouve tanto, seria a umidade absoluta de um ar com relação à máxima capacidade que aquele ar conseguiria ter em termos de vapor da água. Porque imagina um ambiente ali, um ecossistema que está um dia quente e a água ali de um lago, de uma lagoa está evaporando, de uma floresta está evaporando. Então, quando eu estou entregando, né, essa carga térmica para o ar ambiente, ele vai aumentando que é a massa de ar em forma de vapor. E chega um momento que ocorre a saturação desse ar e ocorre então a precipitação, que é a chuva, tá? Ao mesmo tempo, quando você tem aí um ar, né, com uma determinada umidade, e se eu reduzo muito a temperatura desse ar, o que vai acontecer? A condensação, tá? É o que a gente encontra de manhã bem cedo, né, bem cedinho, que são o orvalho das plantas, né? Então a gente fala que atingiu ali, aquele ar atingiu o ponto de orvalho. Então a água contida naquele ar, o vapor da água contida naquele ar começa a condensar, tá? Isso tudo é eu vou mostrar já uma carta psicométrica para você entender, tá? Agora aqui eu mostro exatamente isso.
quando o ar está passando, então, pela serpentina, ocorre a condensação, que é esse ponto de orvalho. Tá? Então, você pode ver que todo o sistema de ar-condicionado tem um dreno. Tá? Por quê? O ar que está passando por aquela serpentina extremamente gelada atinge o ponto de orvalho e começa a condensar. Agora, me responda, essa água aí que está pingando, ela vem da onde? Ela vem do ar, certo? Do ar que está passando pela serpentina. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou reduzindo a massa de água desse ar. Então, eu estou reduzindo a umidade específica desse ar quando ocorre essa condensação. Mas, por outro lado, quando eu resfrio muito o ar, a umidade relativa aumenta. Por quê? Porque ao mexer na temperatura, eu afeto o volume de ar. Então, por exemplo, se você já foi para um ambiente muito seco, né? Aqui em Brasília é muito seco, mesmo na época fria e seca aqui, né? Que a gente tem 10% de umidade, se você acorda cedo, você vai ver o orvalho nas folhas das árvores. Aí você fala, nossa, mas está 10% de umidade e ainda tem orvalho? É exatamente isso. O ar que está ali, ele ficou uma temperatura tão baixa à noite que ele atingiu o ponto de orvalho, mesmo aquela pouca quantidade ali de água presente no ar. Tá? Eu trago essa informação porque quando a gente fala de controle de umidade, a forma de você retirar umidade do ar efetiva é justamente aumentando a condensação na serpentina. Então, se eu quero secar um ar, a forma mais efetiva é justamente você promovendo essa condensação. Por quê? Porque eu estou mexendo na umidade específica desse ar. Tá? Quando você liga uma resistência de aquecimento, né, ela altera a umidade relativa do ar, porque ela faz o ar expandir. Tá? Então, ela afeta a umidade relativa. Mas se eu quero mexer na específica, eu tenho que fazer a condensação. Então, aqui a gente já vai ter um probleminha, né? Porque eu preciso, para resfriar o ar, eu tenho que usar a serpentina de água gelada e para secá-lo eu também vou ter que usar essa mesma serpentina. Tá? Bom, só deixa eu mostrar aqui para você o que é essa carta psicométrica. Tá? O pessoal de ar-condicionado aí usa bastante ela tem várias funções, envolve aí entalpia, umidade específica, temperatura de bulbo seco, tá? E ela é usada justamente, uma das funções é você achar aí o ponto de orvalho, tá? Então, se você tem uma massa de ar a uma determinada pressão, a uma determinada temperatura, você tem a curva dela e você consegue determinar qual que seria a temperatura naquelas condições que aquela água irá condensar. Isso é importante, por exemplo, para um sistema de ar-condicionado de viga fria, como eu já mencionei. Tá? Porque se aquela viga atingir uma temperatura que bata no ponto de orvalho do ambiente, vai começar a ter condensação no teto, o teto começa a pingar. Tá? Então, esses detalhes são importantes para você fazer o controle de umidade. Tá? Bom, vamos partir agora para a mão na massa, né? Que é como a gente vai fazer esse controle. Tá? Eu vou mostrar aqui de forma esquemática, de forma de diagrama de blocos, tá? Relacionando quais são os elementos que têm que ser correlacionados para o controle. Então, primeiramente, eu trago aqui um controle de temperatura simples, sem reaquecimento. Tá? Então, para um controle de temperatura sem reaquecimento, eu preciso de um sensor de temperatura no duto de retorno. Tá? Se você falar, Guilherme, mas é vazão variável, então é duto de insuflamento. Tá? Vazão variável eu já vou comentar. Então, considera aqui que no meu bloco de loop de controle PI, tá? Por que não PID?
assista lá o vídeo que eu falo sobre loop de controle PID. Tá? Então eu vou ter um módulo de controle PI e eu vou precisar da temperatura do duto de retorno, do set point e do status do fan coil, que ele vai habilitar esse loop controlar. Tá? Então você vai configurar, então, calibrar o KP e o KI, que são as variáveis proporcional e integral, tá? De acordo aí com o seu sistema. Lá no vídeo também dou umas dicas para você começar essa configuração. E a saída desse módulo de controle vai para a válvula de água gelada, que é uma saída que vai de 0 a 100. Então eu conecto lá na porta de saída, na AO, e ela vai transformar esse sinal em 0 a 10 volts para a válvula. Tá? Então, conforme a temperatura estiver mais distante do set point, acima do set point, esse loop de controle vai fazer com que a válvula abra mais para que a temperatura reduza. Tá? E se a temperatura do ambiente estiver abaixo do set point, ele vai fechar a válvula. Tá? Essa é a forma padrão feijão com arroz de fazer um loop de controle de um fan coil. Quando a gente tem um controle de temperatura, umidade, veja bem, a gente precisa usar a mesma serpentina para controlar a temperatura e para secar o ar. Então, quando você tem esse tipo de controle, você vai ter um range de set point de temperatura e umidade, ou seja, você tem o set point de resfriamento e aquecimento e um set point de desumidificação e umidificação. Tá? Você vai trabalhar com uma faixa de set point. Mas para controlar a válvula de água gelada, você vai fazer o seguinte esquema. Veja bem, você vai ter um loop de controle para a temperatura, tá? Então, você faça o loop como no slide anterior e você vai ter um segundo loop que vai fazer o controle da umidade. E a saída desses dois loops, eu vou usar o valor máximo. Ou seja, se o ar estiver já a uma temperatura adequada, o loop PI de baixo, ele vai mandar a válvula fechar. Mas se estiver muito úmido, o loop de cima vai mandar a válvula abrir. E eu vou usar o valor máximo entre esses dois loops para controlar a válvula. Aí você já vai me falar, pô, Guilherme, mas daí você vai acabar deixando o ambiente muito frio, né? Se ele estiver muito úmido. Você pega Porto Alegre, né, que tem uma umidade muito alta. É aí que entra a resistência de reaquecimento. Que aí você vai ter um terceiro loop de controle com relação à temperatura, tá? Com um set point de aquecimento e o status do fan coil fazendo o habilita desse loop. Tá? Mas o detalhe aqui é que você precisa ter o KP negativo. Então, a banda proporcional, que suponha que seja 10 lá para o resfriamento. No aquecimento, você coloca ela negativa, menos 10. Por quê? Eu quero que esse loop funcione de forma invertida. Ou seja, no resfriamento, quando a temperatura está acima do set point, ele aumenta a saída. Quando ele está abaixo, ele fecha. Aqui eu quero o contrário. Quando ele está abaixo, eu quero que ele aumente a saída. E quando ele está acima, eu quero que ele reduza a saída. Então, esse loop de controle vai comandar o varistor de potência, que controla ali a corrente para essas resistências. Tá? Guilherme, não tenho varistor de potência, eu tenho resistência de reaquecimento em 3 estágios. O que eu faço? Você vai então sair desse loop de controle, colocar num bloco sequenciador, que na saída do loop de controle, que é de 0 a 100%, de 0 a 30 você vai acionar a resistência 1, de 30 a 60 a resistência 2, EA1, e de 60 a 90 a 100 você vai acionar as 3 resistências, você vai fazer por estágio. Tá? Então, assim que vai funcionar essa lógica aí de controle. Tá? Agora você fala, lá no comentário do Alexandre, ele fala, é um sistema de vazão variável. Aí a história muda um pouco. Porque, veja bem, vamos lá. Então, primeiramente, vazão variável.
Isso significa que tem caixa VAV, provavelmente. Você tem variadores de frequência no fan coil para controlar o ventilador, né, do fan coil em duas ocasiões. Ou você tem um sistema variável com vazão variável por caixa VAV, ou você usa esse variador de frequência por questões do filtro. Porque aqueles dois estágios iniciais do filtro, dá para ver aí embaixo, esse filtro vai saturando de poeira e sujeira. E ele vai oferecendo uma resistência maior à passagem do ar ali. Então, muitas instalações usam o variador de frequência, não porque tem caixa VAV, mas porque para manter uma vazão constante. Então, conforme essa resistência vai aumentando, o variador vai aumentando ali a frequência do ventilador até que ele seja substituído, né, os filtros. Tá? Então, são essas duas opções. Tá? Então, Alexandre, veja aí qual que é essa opção. Mas vamos considerar que a gente tenha caixas VAVs e que a gente precise fazer o controle de temperatura e umidade. Tá? Como que vai ficar? Então, novamente, eu trago o loop de controle de temperatura e umidade, mas olha só, se eu utilizar o loop de controle com a umidade do duto de insuflamento, o que vai acontecer? Tá? Os sensores de umidade da automação, eles pegam a umidade relativa. Tá? Então, se eu pegar a umidade relativa no duto de insuflamento, ela sempre será baixa, muito alta. Tá? Por quê? Por aquilo que eu expliquei. Né? A temperatura muito baixa, a umidade relativa aumenta até atingir o ponto de orvalho e condensar. Então, para este caso específico, controle de temperatura e umidade e caixas VAVs, eu vou fazer o loop de controle com a temperatura de insuflamento, porque controle de caixa VAV exige o controle na saída e não no retorno, tá, da temperatura, mas a umidade eu vou pegar no duto de retorno. Por quê? Porque eu vou pegar a umidade real que está vindo ali no ambiente, na temperatura do ambiente. Então, o fluxo do algoritmo é esse, eles vão continuar tendo os dois loops PI, vai passar pelo valor máximo e ir para o atuador. Tá? Mas a diferença é que eu vou precisar de sensores no retorno e no insuflamento desse duto. Tá? Além disso, o ventilador ele vai ser regulado por um sensor de pressão que vai estar lá no duto de insuflamento. Por quê? Porque as caixas VAVs, elas podem fechar, não fechar completamente, mas elas podem restringir ali a vazão de ar, aumentando a pressão no duto. Então você precisa sim também de um controle da vazão, né, da pressão do sistema através do uso de variadores de frequência. Tá? E como que fica aqui o acionamento das resistências de reaquecimento? Da mesma maneira, eu vou usar a temperatura de insuflamento para conseguir aquecer, né, acionar essas resistências de reaquecimento naquele mesmo formato. Passa pelo loop de controle, PI, varistor, resistência. Não tem varistor, então você vai colocar um bloco ali, um select ali, que ele vai setorizar o acionamento, tá, dessas resistências. Tá certo? Uma última opção, né, pensando melhor, né, com essas informações que o Alexandre me passou, é assim, ó, vazão variável, eu tenho resistência de reaquecimento, eu não sei aonde ele mora, mas ocorre o seguinte, se você estiver numa cidade que é muito fria e este fan coil tiver a opção de tomada de ar externo, que é esse exemplo aqui, você vê que ele tem duas entradas, né? Pode ser que a entrada de ar externo, em dias muito frios, você precisa ir passar por uma resistência de reaquecimento ou então até uma serpentina de água quente. Né? Então imagina uma cidade que Curitiba ali, que no inverno faz temperaturas extremamente baixas, tipo eu não preciso insuflar ar no ambiente ali a 8 graus, 7 graus, mas se o ar externo estiver nessa temperatura, o que eu faço? Eu pego esse ar e aqueço ele um pouco, né, para chegar aí na temperatura que eu estou precisando dentro do meu ambiente. Tá? Então essa seria uma outra opção
Tá? Normalmente, quando você tem estágio de reaquecimento, eles usam água quente, que é o caso desse fan coil aqui. Você veja que ele tem um fan coil, uma serpentina azul, que é de água gelada, e a de água quente. Né? A de água quente, a vermelha, você tem duas. Uma ali para o estágio de ar externo e a outra para o estágio de saída. Tá? Que é mais econômico do que você usar a resistência de reaquecimento. Tá certo? Bom, essas foram as 3 opções aí do que eu entenderia. Quando você encontra um sistema assim às cegas, né, você tem resistência de reaquecimento, vazão variável, eu penso em algumas opções, sem poder vistoriar o sistema, eu diria que ela se encaixaria numa dessas 3 opções e o loop de controle teria essas particularidades, né, que eu mencionei. Qualquer dúvida, escreve aqui que ou eu gravo um outro vídeo ou eu respondo. Um abraço!